situação está séria e não é somente lá na Grande Conquista, não, né? É verdade, olha, a situação tá complicada envolvendo o vitorioso do grande Big Brother Brasil, né? Davi mais uma vez volta a esse assunto. Ontem o Alessandro Lobianco da Tarde Sul, ele trouxe ali algumas outras informações a respeito da polêmica que envolve Mani e Davi. Segundo o Alessandro Lobianco, tudo teria acontecido por conta de um empresário. Antes da vitória do Davi, a Mani já estaria assinando alguns contratos publicitários em nome do Davi, junto com um empresário. E ao sair do confinamento, Davi conversou com a Mani e teria ficado muito irritado ao saber que ela estava assinando, né, esses contratos, né? Esse empresário, inclusive, foi barrado da Rede Globo, porque, Ítalo, ele quis entrar lá dentro com uma equipe de filmagem para registrar o momento do encontro entre a Mani e o Davi. E queria, inclusive, segundo trouxe o Lobianco ontem, que o Davi ele rompesse o contrato com a Rede Globo para assinar com essa empresa dele. Mano, como mas se também fosse fácil, né? a pessoa se Sem noção, né? se auto-endeusar num nível, porque, pô, eu vou tirar o meu contrato com a TV Globo pra assinar com uma pessoa assim, aleatória. Mas o que acontece, Daniel? Toda essa situação gerou uma dor de cabeça para a TV Globo, tá? Porque a equipe que trabalha no documentário sobre o Davi foi pega de surpresa com a separação, né, do Davi com a Mani. Os profissionais da TV Globo em Salvador estavam apostos para gravar o reencontro dos dois, só que ela terminou a relação antes disso, né? Partiu de Mani a decisão de não se encontrar com Davi em Salvador como havia sido acertado. Todo um esquema foi armado para que o ponto alto do sábado fosse o reencontro dos dois na Bahia. O combinado era levar os dois para o trailer onde a Mani trabalha, onde os dois se conheceram e ali contar a história do casal, do então casal, né? Pega de surpresa com a separação, a produção da TV Globo ainda avalia o que vai ser feito com material que já foi gravado com a ex do Davi. Entende-se que ela faz aí parte da história do baiano, porém, como que eles vão inserir ela, né, nessa história, já que agora ela é ex dele? E tudo ainda está muito mal contado. A gente sabe que tem toda aquela questão que você comentou, Daniel, sobre o empresário, né? Um empresário que já vinha fazendo comentários nas fotos do Davi, como se o Davi já fosse contratado da empresa dele, como se o Davi já fosse fazer publicidades em nome dele. Inclusive, teria sido esse empresário o responsável por criar a marca Mani e Davi, que estava nas camisetas ali, né? Davi e Mani, não é? Davi e Mani, né? Então tem toda essa situação. Ele queria fazer a filmagem do reencontro dos dois, a Globo não permitiu que isso Inclusive acontecesse. vetou ele não pode entrar nos estúdios Globo. Acho bem feito, sinceramente. E sinceramente, vou falar a verdade, se tudo isso se confirmar, acho que é o mínimo que a Mani merece, sabe? É essa separação mesmo. Acho que assim, você nunca pode chegar e assinar em nome de uma pessoa. E aí ela vai se ferrar também, porque o Davi não vai cumprir esses contratos publicitários. A informação que a gente tem é que o podcast da Mani estaria sendo produzido por esse empresário. E a todo momento esse empresário estaria comentando nas fotos do Davi, dando a entender que ele agenciava o Davi. Para quem não lembra, a gente vai resgatar aqui a informação, Ítalo. Antes de entrar no Big Brother, todos os pipocas, Davi não era famoso, ele era pipoca, assinaram um contrato com a Globo de agenciamento, ou seja, tudo o que for envolver a imagem do Davi para fins comerciais tem que ter aprovação da Rede Globo. E um documentário que seria produzido por esse cara, esse empresário, e ele tinha o intuito de vender esse documentário para uma outra plataforma, teria que ter autorização da Rede Globo. Então, assim, eu não sei em que lugar da Terra ele imaginou que o Davi ia romper esse contrato com a Globo para assinar com a empresa dele, que não é tão conhecida assim. Tem que ser muito idiota para fazer isso, na verdade. Romper um contrato com a Globo para assinar com uma empresa aleatória, né? Pelo amor de Deus. O que eu acho é que foi mal diagramado, né?
essa questão de não esperar que fosse haver esse contrato com a Globo, já que é o primeiro ano, né? A gente via que nas temporadas anteriores, vários ex-BBBs terminavam ali aquele contrato com a Globo, aquele contrato inicial de participação, Sim. e fechavam com a Mind, por exemplo, né? Então, eu acho que a aposta desse empresário era que isso fosse acontecer esse ano também. Deu certo com a Mani, a Mani fez propagandas para ele, mas é como você disse, é errado você contar com o ovo na cloaca da galinha, Sim. né? Não havia conversa com o Davi, como que você vai colocar que ele já aceitou, ou que ele já é seu agenciado, sendo que não houve essa conversa? Então, é óbvio que eu acho que essa situação, esse caso todo, não para só aí, não é somente esse ponto, existem várias outras conexões nesse caso do Davi Sim. e da Mani, dessa briga, tem muita coisa que ainda não foi explicada, muita coisa que não foi contada, ainda virá muitas coisas à tona, a gente vai falar sobre isso, mas uma coisa que tá me chamando muita atenção é que o Davi pode ficar sem esse documentário no Globoplay que estão prometendo, Sim. tá? Em 2022, o Arthur Aguiar iria ganhar um documentário também, só que a Maíra Cardi, ela atrapalhou as negociações. Então, será que essa situação do Davi e da Mani vai ter uma reprise desse caso? Será que a gente vai ver isso acontecendo mais uma vez? Porque a Globo não sabe o que fazer com conteúdo envolvendo a Mani, não sabe o que vai fazer na questão narrativa mesmo, como que vai inserir ela nesse documentário, que é uma persona importante para esse documentário. E um outro detalhe, Daniel, chegou a informação de que agora a Mani tem mais seguidores no Instagram que a Vanessa Camargo, tá? Caramba. Já ultrapassou. Então, assim, claro, o golpe de marketing deu muito certo. Tem gente falando que os dois aí, na verdade, estão muito bem, obrigado, debaixo dos panos, mas que essa treta seria toda um marketing. Eu acho isso muito difícil. E só para trazer, Daniel, uma atualização, não parei de falar, eu sei, mas só para trazer uma atualização, a Mani... chegou a notícia, a gente deu essa notícia aqui que o Léo Dias falou que o pai do Davi teria defendido a Mani, que estava morando na casa da Mani, né? A gente deu essa notícia aqui, ontem tem recorte aqui no canal. E o que acontece? A irmã do Davi deu entrevista ao G-Show e falou que o pai do Davi já morava com a Mani desde antes do programa. Então, assim, essa defesa dele, essa ida dele para morar com a Mani, não é bem assim. Pelo menos de acordo com o que diz a irmã dele, né, a irmã do Davi, nessa notícia que foi publicada pelo G-Show. É verdade, olha, tem um ponto que é muito importante, você falou, mas talvez esse empresário estivesse contando com o ovo ali, né? Mas era uma busca simples no Google, muito simples, e acho que é impossível a Mani não saber disso, que existe um agenciamento, assim como a Bia, assim como a Pitel, assim como todos os outros que eram pipocas, tem um agenciamento da Rede Globo, e esse agenciamento vai até o meio do ano, né? Final do ano praticamente, porque é diferente, não tem nada a ver com a emissora TV Globo. Eles são agenciados por uma agência criada pela Globo, Grupo Globo, que vai colocar eles na mídia, vai colocar eles em publicidade, em contato com o mercado publicitário, que é uma forma da Globo ganhar dinheiro também. Ok que eu acho que a Globo tá fazendo isso do jeito errado. Por quê? Se eles estivessem numa Mind, por exemplo, eles já estariam ganhando mais dinheiro, estariam fazendo mais publicidades, estariam fazendo mais coisas que não tá rolando por enquanto, pelo que a gente tá vendo. Afinal de contas, a Globo quer prezar pela qualidade dos anunciantes também, né? Se não era jogo do Tigrinho pra não vão cá colocar e pra lá, jogo né? Exatamente, porque o que tá em questão agora é o nome da emissora. A credibilidade, né? Da emissora. A credibilidade, não vai ter jogo do Tigrinho anunciando. Então, assim, essa história não acaba por aí, ainda tem muita coisa pra atualizar, mas o que eu digo isso só fecha portas pro Davi e pra Mani. Só fecha portas, porque se a Globo em algum momento pensou em contratar o Davi, isso não vai mais acontecer, porque o nome dele está sendo colocado nessas pautas, essas brigas, né, de subcelebridades. A gente sabe que a Globo não gosta desse tipo de coisa, e a única pessoa que continua lá tendo essa situação é a Jojo Todinho, né? E que deve ser cortada nos próximos meses. Exatamente, deve ser cortada porque ela não mudou o posicionamento dela para
uma imagem de uma pessoa global. Ela continua agindo como se fosse uma subcelebridade, como uma ex-fazenda. E por que eu tô falando isso? É para reduzir, seja lá quem for, quem não for da Globo? Não, é porque a Globo a gente sabe da questão da credibilidade. Sim. Eles levam isso muito Padrão a sério. Globo, né? O padrão Globo, que assim também já foi pro ralo, se a gente for comparar com o que era os anos 2000, né, principalmente, mas chega essa Ele mudou, atualização né? Se aí. atualizou. Sim, algumas coisas assim precisam ser toleradas, mas não é carta branca não. Tem muita coisa que vai mudar e eu continuo com a minha opinião que isso só vai fechar portas não somente para a Mani, mas como para o próprio Davi. Eu acho que a Mani tem muito menos a perder do que o Davi, porque afinal de contas, se alguém fosse ganhar um contrato com a Globo, seria ele, não ela. Com certeza. O que não deve acontecer é uma vez que a gente tá vendo que em menos de uma semana, porque a vitória foi na terça-feira passada, já a data de validade já tá acabando, né? Tá indo muito rápido, inclusive, e esses escândalos estão saturando ainda mais o nome do Davi. É claro que a gente vai seguir acompanhando e você fica por dentro de todo o desdobramento aqui no nosso Papo de TV, que vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Eu volto hoje ainda, 15 para 7 da noite, junto com o Guilherme Lima, pra gente atualizar todas as bombas, todas as fofocas. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixa o joinha. Você pode rever a íntegra do programa